E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Coisa boa. É o seguinte, passando aqui para trazer pequenos vídeos com análise de questões sobre de conhecimentos gerais, que na verdade são questões mais relacionadas às atualidades, que serão cobradas no vestibular, tirando da medicina para outros cursos das ciências médicas. Eu vou fazer um compilado de vídeos pequenos, curtos, para análise é, de quem consumir esse material aqui. E a ideia é ser bastante o mais objetivo possível, porque obviamente essas questões que eu vou comentar não serão as questões que serão cobradas, mas eu vou fazer uma série de análise de outras questões, de outros vestibulares que também tratam mais ou menos do mesmo assunto. Tá bom? E é isso. Então vamos para as três primeiras questões. Esse vídeo aqui são as três primeiras questões do vestibular aplicado em 2021. E aí nas próximas aulas também curtas, sempre curtinhas para ser fácil de consumir, é para estudo rápido. Pode colocar aí no 2x, porque aí vai ser coisa mais rápida mesmo para você ficar mais aquecida, né, para conseguir responder as questões que eventualmente aparecerão de uma maneira bem fácil, beleza? Então, essa primeira questão aqui fala sobre as eleições norte-americanas, sobre um alto comparecimento de pessoas para a votação. É interessante porque o voto nos Estados Unidos é facultativo e aí, portanto, as pessoas dependem de se mobilizar para ir votar, enfim. E é interessante também o fato de que, embora o Brasil tenha um voto obrigatório, o comparecimento de brasileiros às urnas nas eleições tem diminuído gradativamente. Isso é um problema crônico das democracias modernas. O Brasil tem uma taxa de abstenção de mais ou menos acima de 30%, fora o fato de que muita gente comparece para votar e não vota em algum candidato. Então isso mostra a dificuldade, em grande medida, uma desconexão entre a sociedade e os políticos de uma maneira geral. Agora, no caso aqui dos Estados Unidos, houve uma grande mobilização, um grande comparecimento, houve recorde de filas, enfim. Vamos ler então a questão e vamos analisar de que essas questões de conhecimentos gerais do vestibular das ciências médicas é uma questão que eu considero fácil, porque a questão correta ela está muito correta e as questões erradas elas trazem informações muito dissonantes com o enunciado. Então, sem mais delongas, vamos ler então o enunciado. As eleições norte-americanas que aconteceram no mês de novembro de 2020 bateram um recorde histórico de indivíduos votantes, muitas vezes enfrentando filas intermináveis. Essa corrida às urnas foi uma tentativa da população de barrar a ascensão de determinada ideologia extremista. Então, aqui, já no próprio texto da questão, já traz a resposta. Porque vocês vão analisar as alternativas e vão ver que a resposta é facilmente identificada. Assinale a alternativa correta e sobre esse fenômeno. Então, a letra D, crescimento da extrema-direita, como o próprio enunciado diz, ele fala sobre ideologia extremista. Então, aí a própria resposta comunga com o que o texto está dizendo. Então, portanto, a letra D, crescimento da extrema-direita, que prega o protecionismo nacional, armamentismo, racismo, misoginia, negacionismo, sobre o aquecimento global, limitação das negociações internacionais, xenofobia e incitação ao ódio pelo que é diferente. Portanto, é, há, há uma caracterização até muito contundente sobre esse determinado grupo ideológico. E aí, portanto, mas perceba que aqui o enunciado e a alternativa correta elas são muito próximos, né? Então, essa é uma alternativa facilmente identificada, letra D. A questão 32 do vestibular de 2021 trata sobre também um evento nos Estados Unidos, que é o movimento Black Lives Matter, que ganhou força, sobretudo depois do assassinato do George Floyd, que foi aquele homem que foi sufocado com o joelho sobre o seu pescoço por um policial, né?
Então, o movimento norte-americano, Black Lives Matter, defende os direitos de uma parcela da população representada por... me esqueci de falar porque o Black Lives Matter é anterior ao George Floyd, só que ele ganhou bastante notoriedade também com esse evento. A resposta correta é a letra B, negros que, apesar de todas as leis nacionais de garantia de direitos civis, é algo que vem lá da década de 60, depois de muita dificuldade, sobretudo sob a liderança do Martin Luther King Jr., doutor, né? Os direitos civis eles foram aprovados, entretanto, há um longo caminho para se garantir efetivamente o respeito a esses direitos civis. Por isso, a alternativa B traz negros que, apesar de todas as leis nacionais de garantia de direitos civis, sociais e políticos, ainda são perseguidos e discriminados em diversas instâncias. Tá? Essa também é uma questão que eu considero bastante fácil, porque o Black Lives Matter é um movimento que ganhou bastante notoriedade na mídia, e aí grande parte, portanto, dos alunos que fizeram essa prova teriam condições de responder corretamente a essa questão, indicando a letra B de bola. A questão 33 fala sobre... essa é uma questão mais técnica, mas assim, que precisa do aluno mais atenado com as notícias que estão rolando nos países, né, sobre políticas internas de alguns países. No caso, o Chile, que fez um plebiscito em 2020, e aí, bem, aqui o enunciado está dizendo sobre a foto, mas eu tirei a foto, é só para colocar o enunciado mesmo. No dia 25 de outubro de 2020, foi realizado no Chile um plebiscito histórico. Na foto abaixo que eu tirei, vemos a comemoração do resultado das urnas, que tiveram 80% dos votos contabilizados como aprovando o plebiscito, quer dizer, aprovou uma nova Constituição. Isso, então a letra correta, a letra A, para a convicção de uma nova Constituição, porque a Constituição que ainda predominava no Chile vinha da época da ditadura do Pinochet. Abolindo a antiga, criada na era da ditadura do Pinochet, buscando dessa maneira apagar o legado de tortura e opressão e construir um país baseado na democracia e na justiça social. Tá certo? Então, o Chile superando essa Constituição, ela teve revisões, teve mais plebiscitos, mas não é o que importa aqui agora para o assunto. Então, portanto, espero que vocês tenham compreendido aqui os pontos, tenham acertado as questões, e daqui a pouco eu publico um outro vídeo sobre analisando as outras questões também, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!